Querido Deus, nós estamos diante do Senhor para te suplicar, ó Pai, que seja o Senhor a falar nessa noite conosco. Usa o teu filho Asaf com poder e graça, Deus, com autoridade do alto, que o teu Santo Espírito fale com cada um de nós. Nós necessitamos dessa palavra que será ministrada hoje, nós temos certeza disso, porque toda a tua palavra é importante para nós. Então que teu filho seja fiel, Senhor, a ti, a tua palavra, e que nós, ao final dela, saiamos daqui edificados, crescidos, mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Usa o teu filho, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Prega a palavra, meu irmão. Igreja, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já sabem o cenário de hoje, o contexto de hoje. Vocês não fazem ideia da alegria que é poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Meus irmãos, a vocês que nos visitam, durante esses meses a gente tem tratado sobre a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos. De forma sequencial, os pastores vêm se revezando para pregar e trazer essa boa nova, trazer essa mensagem que Paulo dá à igreja de Filipos. Então, nessa noite, coube a mim falar sobre o texto que encontra-se em 2 Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 18. Está caindo. Segundo Filipenses 2, 12 a 18. A palavra do Senhor diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos. Pai Santo, a tua palavra está aberta e foi lida. E nessa noite, Pai, a gente pede para que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para entender, Pai, a tua palavra. Não sabemos, Pai, como cada irmão chegou aqui, com as preocupações que cada um trouxe. Mas, Pai, que nesse momento, Pai, que a Tua palavra é aberta e ela é compartilhada, que todas as vozes se calem, Pai, e apenas a Tua voz, Pai, seja ouvida nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a carta que a gente está lendo, ela é uma carta de amor. Amor de um pastor à sua igreja. Amor de um pastor que caminhou com essa comunidade, que viu crescer, que participou dessa plantação, e agora ele olha para essa comunidade e ele começa de forma muito amorosa a orientar, a instruir,
a fazer algo com todo o carinho que um pastor consegue fazer. Só que essa carta, esse versículo que a gente acabou de ler, esse texto que a gente acabou de ler, ele começa com uma palavrinha, que é uma palavrinha-chave, que diz assim. Assim, pois. O interessante é que toda vez que um texto começa com assim, pois, portanto, por causa disto, a gente precisa entender qual é o contexto, ou o que vem falando anteriormente a isso. Então, como um breve resumo, um breve contexto daquilo que a gente vem tratando, eu falo o seguinte: essa carta de Filipenses é uma carta de um período em que Paulo está preso. Alguns comentaristas bíblicos, José Cobley, Ralph Martins, vão falar sobre a prisão de Paulo e talvez ele esteja em Roma, Éfeso. Alguns comentaristas vão falar sobre essa inconstância, não saber precisamente onde Paulo está, mas a maioria dos comentaristas diz que Paulo está preso em Roma. E ele preso em Roma, ele comunica, ele conversa, ele orienta com essa igreja. E é interessante ver o carinho de Paulo com a igreja de Filipos, porque lá na origem, essa igreja ela é formada por pessoas inusitadas. Paulo, nessa caminhada, nessa sua jornada de plantação, de pregação nas cidades, ele chega a Filipos, que fica na região da Macedônia, e lá, de tanto pregar, Lídia, que era uma pessoa abastada, comerciante, uma pessoa que tinha posses, ela se rende a Cristo. E ela começa a fazer parte desse núcleo duro, do primeiro núcleo de plantação dessa igreja. E isso conta lá pra gente, a gente tem essa noção lá em Atos 16. Quando também em Atos 16 é escrito que havia também uma jovem adivinha que estava possessa. Paulo expulsa esse demônio. Por expulsar esse demônio, ele arruma briga com o dono daquela garota, porque ganhava dinheiro em cima daquelas adivinhações. Paulo é preso. Paulo e Silas são levados à prisão. Paulo e Silas são chicoteados. Paulo e Silas sofrem com essa penalidade. Mas ainda assim, Paulo continua firme na fé. Paulo também, e lá em Atos 16, no final do livro, nesse capítulo de Atos 16, vai falar que, certa noite, Paulo na prisão, louvando a Deus, algo sobrenatural acontece. Há uma espécie de terremoto e todas as celas daquela prisão se abrem. O carcereiro, desesperado, achando que todos iam fugir, queria se matar, e Paulo diz: não, pera, estamos aqui. E de alguma forma, com um exemplo, com a pregação, com o testemunho de Paulo na prisão, aquele carcereiro também se entrega a Cristo. Então essas três pessoas começam a formar esse núcleo duro dessa igreja que se encontrava em Filipos. Só que esse é o contexto geral dessa igreja em Filipos. O versículo 12 começa dizendo assim. E esse assim, ele nos remete ao versículo 1 do capítulo 2. E Paulo, nessa caminhada, ele começa a pensar e a falar para a igreja, dar algumas orientações a respeito da unidade da fé, da unidade do corpo de Cristo. E é interessante porque quando Paulo está preso, essa igreja que foi formada em Filipos manda um irmão chamado Epafrodito. Epafrodito foi atrás de Paulo, foi ter notícias, foi levar notícias da igreja, só que ele é acometido por uma doença, ele quase chega a morrer. E Paulo manda ele de volta para a igreja e levando essa carta. Daí porque a gente tem acesso a essa carta. Daí porque a igreja de Filipos recebe essa carta.
que é uma carta de amor. Interessante que Paulo, no capítulo 1, versículo 27, ele diz de forma bem clara para que a igreja de Filipe, para que os membros daquela igreja exerçam com dignidade a sua fé. Que eles sejam dignos da cidadania que eles obtiveram através do sacrifício de Cristo. Paulo exorta aquela igreja para que eles caminhassem com dignidade, para que eles caminhassem com coerência naquilo que eles criam. Se crer em Cristo gera um padrão, uma conduta, então que aquela igreja caminhasse digna daquilo. E Paulo chama atenção no primeiro momento. Só que quando ele passa para o capítulo 2, ele começa a trabalhar de forma interna aquela igreja. Paulo está chamando para aquela igreja, fazendo um chamado para que ela caminhe de forma digna do Evangelho, digna daquilo que eles receberam através do sacrifício de Cristo. E esse é o contexto antes desse texto que a gente leu. Meus irmãos, Paulo começa esse versículo 12 fazendo um elogio à igreja. O versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Isso é um elogio. Paulo está dizendo que aquilo que ele ensinou, aquilo que ele instruiu, aquilo que ele ensinou com o exemplo dele, a igreja de forma obediente vinha cumprindo aquilo. Só que ele conclui esse versículo dizendo: não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa vocação com temor e tremor. A gente vai dar um passo a mais. Se vocês estão sendo obedientes até agora, com aquilo que eu falei, com aquilo que eu preguei, com aquilo que eu instruí, comecem agora a desenvolver a vossa salvação. Só que muitas vezes esse texto é mal interpretado. Paulo não está dizendo para a gente trabalhar para obter a salvação. Paulo não está dizendo para a gente agir com o intuito de obter a salvação. Paulo está falando de desenvolver algo que já nos foi dado. Paulo está chamando a igreja, a atenção da igreja para que ela se oriente, para que ela continue caminhando em obediência, mas para que ela desenvolva uma salvação conquistada por Cristo na cruz, que foi dada de forma graciosa para a gente. E sabe, meus irmãos, a gente precisa lembrar, e se você ainda tem dificuldade de entender que a tua salvação foi dada por graça, eu te convido a ler o texto em Romanos 3, de 1 a 23. Se ainda assim você tiver dúvida, leia o texto de Efésios, de 1 a 10. No Novo Testamento a gente vai entender e vai ficar claro que nada do que foi dado, nada do que foi conquistado, a salvação que a gente tem, nada disso você fez, moveu uma vírgula. É Deus que vai em direção a você, é Deus que envia o Filho dele como sacrifício, é Deus que morre, é Jesus que morre para que você tivesse salvação. E amém por isso. Somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, de forma graciosa. Só que às vezes parece que há uma contradição. Ao mesmo tempo que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, no versículo 13 vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo sua boa vontade. Mas espera lá, não sou eu que tenho que desenvolver a salvação? Mas agora o texto está dizendo que é Deus que desenvolve em mim, tanto o querer como realizar. Isso será que é uma contradição? Não, meus irmãos. Isso aqui acaba com essa teologia do coach, por exemplo. Porque é Deus que efetua em você tanto o querer como realizar. Você não é um super crente. Você não consegue mover sozinho em direção a Cristo, achando que você é um santarrão, achando que você é um super santo. É Deus que move em você tanto o querer como realizar.
Se você está fazendo algo legal, se você está fazendo algo bem, se a tua caminhada cristã está sendo bem desenvolvida, não é porque você é bom, meu irmão. Você é um pecador. Você merecia a morte, o inferno. Mas é Deus que opera em você, tanto querer como realizar. É Ele que dá o Filho dele como um sacrifício vivo, para que você tivesse vida. Sabe, meus irmãos, desenvolver a nossa salvação. Eu não sei se você se lembra qual é a ordem da salvação. Isso é algo que a gente já estudou, por exemplo, aqui na igreja. Mas esse processo de salvação, ele começa com uma regeneração. Depois ele passa por uma conversão. Depois ele passa pela justificação. Depois ele passa pela adoção, esse sentimento de adoçar, de adotado, de ser co-herdeiro de Deus, de Cristo, ser irmão de Cristo. Passa por um processo de santificação até que um dia a gente passe pelo processo de glorificação, que é quando a gente vai estar na glória. Só que o crente hoje, ele está nesse processo de santificação. E é interessante, meus irmãos, porque quando a Bíblia vai tratar dessas metáforas da vida cristã, ela sempre vai utilizar o exemplo do soldado, do atleta, do agricultor. E cá para nós, essas atividades não são nada fáceis. E nesse processo de santificação, os exemplos que a gente tem são esses. É um trabalho duro, é um trabalho diário. Só que alegre-se, porque é Deus que opera em você, tanto querer como realizar. Você não está sozinho. E isso deveria gerar na gente uma alegria imensa. Porque independentemente da situação, independentemente do contexto que a gente vive, Deus está conosco. É Ele que caminha contigo. E parece ser redundante nisso, mas a gente precisa sempre ficar lembrando dessas coisas, dessas palavras, daquilo que Deus faz na nossa vida. Crescer em santidade exige diligência, exige disciplina. Mas, de novo, crescer em santidade não depende só de você. É Deus que vai operar em você esse querer e esse realizar. Só que ali no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o que tem esse texto a ver com o que a gente está falando? É que quando Paulo diz desenvolver a vossa salvação, não se esqueça que ele está se referindo à igreja, coletivo. Você não desenvolve a sua santidade, a santificação sozinho. Você precisa do corpo de Cristo para caminhar contigo. Sabe, meus irmãos, em Provérbios 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eles são egoístas. Sabe aquele irmão que pisa no teu calo? Sabe aquele irmão que te irrita? Sabe aquele irmão que cria algum tipo de dificuldade no meio do corpo de Cristo? É nesses momentos em que a gente é chamado a aproveitar essa oportunidade e crescer junto com esse irmão. A gente não aparta ninguém, a gente não deixa para trás, a gente caminha junto. E a gente precisa fazer isso. No contexto de uma igreja como a Capital, que está em implantação, dificuldades, problemas de relacionamentos podem até acontecer. Mas Paulo te chama a caminhar junto como igreja, a caminhar junto em união. Ninguém fica para trás, meus irmãos. No versículo 13, já diz tudo. Porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade.
sozinhos a gente não vai em direção ao irmão, porque é muito mais cômodo eu ficar na minha casa, é muito mais cômodo eu ficar, engolir aquela chatice e não querer agir em nada. Mas é Deus que está promovendo essa mudança no teu coração, é Deus que te incentiva e te impulsiona a ir em direção ao teu irmão. É Deus que trabalha no teu querer, no teu realizar. Não se esqueça disso. Sem Deus a gente é completamente incapaz de desenvolver essa salvação e caminhar em santificação. E Paulo aqui não está falando de um barco a remo, onde eu vou remar um pouco, Deus rema, faz a parte dele e a gente caminha junto. Durante um período na história da igreja, a gente teve uma heresia chamada sinergismo. Na época de Pelágio, que foi combatida por Agostinho de Hipona. A heresia do sinergismo diz que eu faço um pouco, Deus faz a parte dele e a gente está bem, caminha junto. Só que o que o versículo 13 está falando é que isso não acontece. É Deus que faz. É Deus que promove você esse querer e esse realizar. Ele faz o trabalho. Você é instrumento na mão dele. Não se esqueça disso. A gente não pode esquecer de ter esse olhar piedoso em relação aos nossos irmãos. A gente sempre diz aqui na igreja que a igreja tem que ter o cuidado de caminhar na velocidade do mais lento. E gente que é muito rápido tem dificuldade de entender isso. Gente que é muito rápido tem dificuldade de caminhar na passada do mais lento. Mas é necessário. A gente não pode deixar ninguém para trás. E sabe, meus irmãos, a gente passa para o versículo 14, onde Paulo está ensinando algo muito precioso para a gente. Paulo também diz: fazeis de tudo sem murmurações nem contendas. Essa é uma carta de amor direcionada à igreja. E olha o que Paulo está falando para aquela igreja. No começo do texto ele inicia elogiando, dizendo que eles são obedientes, que eles estão obedecendo aquilo que ele já ensinou, aquilo que ele já orientou. Só que ele vem agora no versículo 14 e diz: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Vocês já pararam para pensar que o que destrói as notícias que a gente tem de racha em igrejas começam com essas murmurações, essas reclamações, esse nichamento dos membros? Paulo está falando para essa igreja tomar cuidado. Paulo está falando para essa igreja agir de outra forma. Lembrando do capítulo 1 falou, lembrando que o início do texto do capítulo 2 diz: sejam dignos do evangelho de Cristo. O sacrifício de Cristo não foi à toa. Meus irmãos, nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno. Se a gente não tiver noção disso, se a gente não tivesse consciência disso, a gente vai continuar murmurando, vai reclamar, vai querer criar racha na igreja, e a gente está errado. Porque Paulo fala para a gente ter uma conduta totalmente diferente. Parece que a reclamação é o pecado favorito do cristão. Existe uma história que é atribuída a Charles Spurgeon, e uma das suas pregações, onde ele vai contar a história da carroça dos bois. A carroça está na estrada, os bois estão puxando essa carroça, e aquele ranger da roda o tempo todo fazendo muito barulho, até que os bois param no meio do caminho, se viram para as rodas e falam: por que vocês estão reclamando? Se é a gente que está fazendo o trabalho duro, por que vocês estão reclamando? Charles Spurgeon conclui essa história dizendo que muitas vezes essas pessoas que têm o dom da murmuração guardam seus dons e talentos em trouxinhas de guardanapo. O que Charles Spurgeon está dizendo para a gente é que muitas vezes aquele que mais reclama é o que menos faz. O que mais reclama é o que menos trabalha.
E que Paulo está dizendo para aquela igreja é: parem com isso, tomem cuidado, não murmurem, não criem contendas. Tenha uma conduta diferente dessa. E é interessante porque há uma consequência por andar de forma contrária ao que o versículo 14 diz. O versículo 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Meus irmãos, a gente está numa geração que é conhecida pelo mimimi. Tudo reclama. Tem tudo na mão. O chefe reclama de um trabalho mal feito, volta para casa deprimido. O chefe age de alguma forma, ou você é repreendido de alguma forma e você fica chateado, fica triste, sem reação. Paulo está falando que se vocês não agirem com murmuração, se vocês não reclamarem, vocês vão ser luzeiros no meio dessa geração. Isso, de certa forma, lembra o que diz lá em João 17:20, a oração de Cristo. E João 17:20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Para que ele ora? Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus ora para que a igreja dele seja unida. Entende que enquanto a gente tem contenda, murmuração, enquanto a gente cria racha dentro da igreja, é como se a gente pegasse um balde de lama e jogasse na luz. Cristo ora pedindo a Deus, falando: eu não rogo somente por estes, mas eu rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Qual é a consequência disso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Toda vez que a gente faz isso de forma contrária, toda vez que a gente reclama ou murmura, a gente dá um mau testemunho a respeito de Cristo. E a gente deixa de ser luzeiro nesse mundo. E como é que a gente acaba com a murmuração? Lembrando que a gente mereceu o inferno, a ira de Deus. Só que a gente recebeu o amor dele. A gente recebeu de forma graciosa a salvação por meio de Cristo. Mas como é que a gente pode viver isso de forma prática? O versículo 16 diz assim: preservando a palavra da vida. Paulo traz algo pessoal também nessa história, que ele continua depois dessa colocação: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está preso. Ele não sabe qual é o dia, quando que ele vai morrer, qual vai ser a condenação dele. Paulo está preso. E na perspectiva de alguém que está preso naquela época, o caminho seria a morte. Só que ele diz: igreja, se vocês não murmurarem, se vocês viverem de forma digna do Evangelho, se vocês viverem de forma digna do sacrifício de Cristo, mesmo que eu morra, terá valido a pena. Paulo resolve isso de forma bem prática. Porque quando ele vai tratar do versículo 17 e 18, ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo, de forma prática, ele vai lá no capítulo 4 desse texto de Filipenses, e ele vai chamar e vai apontar: olha, líder da igreja, chama fulana que está criando problema na igreja.
chame a atenção, caminhe de outra forma, instrua, ensine, caminhe. Paulo não manda apartar, Paulo manda caminhar com essas pessoas. Paulo está ensinando a sua igreja, ele ama essa igreja. E mais uma vez, meus irmãos, Paulo está caminhando para o fim dele. A gente sabe, com a cronologia das viagens de Paulo, que dali a um tempo, em torno de 6 meses, ele vai sim morrer. Ele vai sim ser condenado e vai ser levado à morte. Mas ele não sabe disso. E mesmo diante desse cenário, mesmo diante dessa perspectiva tenebrosa, ele termina concluindo: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está alegre, porque Cristo é o seu Senhor, porque a salvação conquistada foi por meio do sacrifício de Cristo. Paulo está alegre e ele conclama a igreja a se alegrar com ele. Não importa a adversidade, não importa a dificuldade, não importa o que eles vinham passando, as perseguições que eles vinham sofrendo, Paulo chama a todos para se alegrarem na certeza de Cristo, seu Senhor e Salvador, conquistou essa salvação e deu de forma graciosa. Paulo tinha consciência disso. Mas o título dessa mensagem é um breve conselho. E o conselho começa agora. Qual é o primeiro conselho que a gente tira desse texto? Aplicação/conselho. É que Paulo conclama a igreja para que ela viva de forma digna do Evangelho. Paulo conclama a igreja a agir de forma digna ao sacrifício de Cristo. Paulo conclama a igreja a viver de forma diferente daquela geração. E Paulo nos chama hoje para viver de forma diferente. Lembrando do sacrifício de Cristo, lembrando do que Cristo fez na cruz, lembrando que Cristo morreu por mim e por você para que a gente tivesse vida. E a gente precisa lembrar disso. Paulo também aconselha aquela igreja para desenvolver a sua salvação, desenvolver esse processo de santificação. E a gente também precisa desenvolver essa santificação. É duro, meu irmão, é duro, minha irmã. Dói na carne, a gente tem que cortar mesmo. É duro lutar contra o pecado. Mas Paulo insiste que mesmo diante dessas tribulações, mesmo diante dessas dificuldades, ele nos chama também a nos alegrar em Cristo, pelo sacrifício que foi feito. Um terceiro conselho é que você não pense, nem ache, nem haja como um super crente. Porque você não faz nada para merecer a salvação. Isso é dom de Deus. Isso é graça. É Deus que opera em você, tanto querer como realizar. Você não é um super crente. Pelo contrário, você é um carente. Você é um miserável. Um pobre pecador que precisa da graça de Deus na tua vida. Um quarto conselho, e esse é bem sério também: não murmure, não reclame, não crie racha. Não faça isso, meu irmão. Haja de forma diferente no meio desse mundo. Haja de forma diferente na comunidade que você está inserido, no trabalho, na escola, na faculdade. Haja de forma diferente. Seja um luzeiro nesse mundo. E o último conselho: alegrem-se. Alegrem-se. Cristo morreu na cruz para que você tivesse vida. Alegre-se, alegrai-vos. Alegrai-vos com esse sacrifício. Alegrem-se, mesmo diante dos dias que são ruins, que são maus. Alegrem-se, porque Cristo morreu por você, para que você tivesse vida. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Pai, pela Tua palavra.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que cuida do teu povo. O Senhor é um Deus que manda o teu Filho, Pai, se sacrificar por nós. Nós não merecíamos nada. É o Senhor que age em nós, realizando, Pai, trabalhando o nosso querer, trabalhando o nosso realizar. É o Senhor que nos ajuda a caminhar e caminhar em santificação. É o Senhor que cria, que é o elo, que é a união da igreja, Pai, que é a união do corpo de Cristo. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da gente. Eu oro, Pai, com meus irmãos, clamando, Pai, para que o Senhor cuide dessa igreja. Cuida, Senhor Deus, dessa caminhada. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam ouvir, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Que haja alegria no nosso meio. Que haja certeza da salvação. Que a gente possa agir e caminhar com dignidade do sacrifício de Cristo, Pai. Sendo digno, Senhor Deus, do Evangelho que foi nos dado. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.